Olá, sejam bem-vindos a essa aula e na aula de hoje falaremos sobre consciência fonológica. Provavelmente você, professor alfabetizador ou professora das séries iniciais, já tem ouvido essa expressão. Uma expressão simples que nada mais quer dizer do que a capacidade de pensar conscientemente sobre os sons da fala. Porém, essa pesquisa feita sobre a consciência fonológica demorou um tempo para chegar até o nosso conhecimento. E para vocês entenderem mais ou menos quanto tempo isso demorou e o que envolveu, vou contextualizá-las um pouquinho a respeito dos processos de alfabetização dos últimos pelo menos 40 anos. No Brasil, por volta de 1985, houve a chegada do famoso construtivismo, baseado na teoria da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Anna Teberoski, que tem uma contribuição importante e significativa para o processo de alfabetização. Porém, na visão até então da pesquisa da psicogênese da língua escrita, não era permitido pesquisa, por exemplo, como sons, elementos simples da fala. Isso não era compatível com as etapas de pesquisa feitas pelas duas pesquisadoras. E enquanto países como os Estados Unidos vinham fazendo um movimento chamado Old Language, que na verdade era um movimento que vinha derrubando aquela ditadura do texto, que tudo tinha que partir através do texto, não se podia trabalhar fonemas, por exemplo, nem unidades pequenas, isso eram processos ditos por pesquisadores até então, que isso não se alfabetizava. O Brasil vinha tendo a chegada do construtivismo, que trazia junto a posição da psicogênese da língua escrita. Tentando confrontar dois momentos. A América começa as pesquisas que já vinham sendo consagradas de consciência fonológica e passa a utilizar essa visão de trabalhar com elementos como fonemas dentro do ensino. E tem uma proposta muito grande de crescimento, enquanto que o Brasil, com a chegada do construtivismo, que teve a sua contribuição e tem até hoje, passou por um processo equivocado, onde houve um atraso dentro da linha de pesquisa. E só recentemente, eu diria que mais especificamente nos documentos do MEC, em 2012, a palavra consciência fonológica passou a ser pautada, embasada em vários trabalhos e vastos trabalhos feitos e pesquisados já desde então, como venho falando, mais de 40 anos. Dentro dessa pesquisa, preciso conceituar que ficavam dois blocos. Um que dizia consciência fonológica é muito importante e é algo que ajuda no processo de alfabetização. E do outro lado ficavam aqueles que diziam não, de maneira alguma. Consciência fonológica só é um processo que acontece porque a criança se torna alfabetizada. Ficou aquela disputa de quem mais ou menos pensa assim, quem vem antes, o ovo ou a galinha? Bem, com o passar do tempo, a pesquisa se consagrou. Consciência fonológica é hoje estabelecidamente, comprovadamente, uma ciência que deve fazer parte dos processos iniciais de alfabetização e é sobre ela que pretendemos discutir e contextualizar na nossa fala de hoje. Em meio a tantas descobertas, podemos hoje dizer claramente que diversos autores têm apresentado a forte relação existente entre o ensino da consciência fonológica e a aquisição da escrita, bem como a defesa do desenvolvimento de atividades de habilidade de consciência fonológica nos processos de alfabetização e aí embaixo devidamente documentado. Veja que a consciência fonológica contribui para o sucesso da aprendizagem da leitura e da escrita, da mesma forma que a aprendizagem do sistema alfabético contribui para o desenvolvimento da consciência fonológica. Trocando em miúdos, o povo que ficava discutindo se consciência fonológica acontecia porque a criança era alfabetizada e outros falam não, a criança se alfabetiza porque ela trabalha com consciência fonológica, pesquisadores chegaram à conclusão que ambos estão certos. Consciência fonológica é uma atividade e uma pesquisa que deve de acontecer corriqueiramente dentro das nossas salas, da mesma forma que, conforme a criança vai se apropriando da escrita, ela também vai melhorando. Em países como a França, consciência fonológica é uma proposta que faz parte do currículo de base da educação infantil.
Como já contextualizei, o MEC colocou consciência fonológica, mas preciso alertá-las que consciência fonológica tem aparecido no currículo de base da alfabetização. Diz Moraes, que é um dos autores do PNAEC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que enquanto que no Brasil, se referindo a outros países que já estão trabalhando com consciência fonológica, enquanto no Brasil, como citado por Moraes, os atuais documentos que regem o currículo da educação infantil são absolutamente omissos quanto à especificação do ensino regular de consciência fonológica nas séries iniciais. Essa é uma capa de abertura do MEC falando de consciência fonológica. Lá no portal do MEC você pode encontrar apostilas, jogos defendendo. Porém, a nossa proposta, por que eu estou conceitualizando isso? Porque a nossa proposta envolve consciência fonológica desde a educação infantil. E se você tiver um maternal na sua escola, também terá atividades que você pode desenvolver com crianças a partir dos 3 anos de idade. E no portal do MEC ela aparece mais ou menos documentada assim, que ela faz parte do processo de alfabetização, sendo que ela trabalha em comum acordo com a formulação de hipóteses sobre a escrita, que é a teoria de Emília Ferreiro, a psicogênese. Ela trabalha em comum acordo com a reflexão sobre a relação entre fala e escrita, que é o que veremos em outras aulas posteriores, a aquisição do nosso sistema de escrita, ou seja, se tornar alfabetizado. Eu preciso usar, junto em comum acordo, consciência fonológica. Mais alguns teóricos. Para Cardoso e Martins, é possível que parte do desafio apresentado pela aprendizagem da leitura e da escrita em uma ortografia alfabética resulte na dificuldade que representa para a criança desconsiderar o significado e focalizar a atenção nas propriedades fonológicas da fala. Então, observe que Cardoso conceitua que partilhar unidades pequenas da palavra é um determinante para que a criança tenha ou não um desenvolvimento das suas capacidades de aprendizagem da língua escrita. Capovilla já coloca a necessidade de consciência fonológica no acompanhamento de crianças com dificuldade, quando ele cita que procedimentos de desenvolver a consciência fonológica podem ajudar a superar atrasos na aquisição da leitura e da escrita em crianças com dificuldade. Bem, defendemos aqui a chegada da consciência fonológica em nossos currículos, conceituamos um pouquinho da longa caminhada que ela passou até aqui. Agora, gostaria de conceituar com vocês em que parte da linguística ela se encontra. Bem, para conceituarmos sobre que área a consciência fonológica se encontra, vamos então pensar na linguística. Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal. E dentre várias habilidades existe a metalinguística. Metalinguística é a capacidade de pensar sobre elemento da fonologia para pesquisar a própria fonologia, ou seja, é estudar um código para explicar o próprio código. Resumindo, eu faço uma poesia que explique uma poesia. Eu faço um filme que explique a estrutura de como o filme foi feito. E neste caso, fonologia, que é uma das habilidades da linguística, que são 4 citadas, a sintática, a pragmática, a semântica, e nós estaremos estudando especificamente dentro da linguística a parte da fonologia da língua. Okay? Algumas definições. Para Freitas, consciência fonológica pressupõe a capacidade de identificar que as palavras são constituídas por sons que podem ser manipulados conscientemente. Ela permite à criança reconhecer que as palavras rimam, terminam ou começam com o mesmo som e são compostas por sons individuais que podem ser manipulados para a formação de novas palavras. Moraes diz que consciência fonológica é um vasto conjunto de habilidades que nos permite refletir sobre as partes sonoras da palavra. E para Ciliar Cabral, ela é a habilidade caracterizada pela representação consciente das propriedades e das unidades constituintes da fala. Por fim, para a identificação do princípio alfabético, a criança deve reconhecer a relação som-letra e ser capaz de analisar, refletir e sintetizar as unidades que compõem
as palavras faladas. Pensando aqui um pouquinho, veja que este autor conceitua que a reflexão entre som e letra é uma habilidade necessária para a descoberta do princípio alfabético. E consciência fonológica serão atividades muito simples desenvolvidas em sala de aula, muitas delas até do próprio vocabulário infantil, como parlendas, cantigas, brincadeiras de roda, que trabalham em abundância elementos como rima, a literação, que é a combinação do início da palavra, que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar o seu aluno a compreender o nosso sistema de escrita alfabético, que é algo bastante complicado, como você verá depois. Aqui nós temos a subdivisão das habilidades de consciência fonológica. Ela vem sendo apresentada segundo a progressão de Stanovic. E algumas coisas eu preciso conceituar. Você veja que a progressão de ensino dela parte de uma consciência de palavras para uma consciência de sílabas, depois entra na consciência intrassilábica, que é rima e aliteração, e por fim entra na consciência fonêmica. Nós estudaremos todas elas um por um. Primeiro vou conceituar a questão da consciência da palavra. Palavra, quando você pensa no pacote inteiro, vamos usar uma palavra para exemplificar a nossa fala. Por exemplo, a palavra barata, que acho que já até usamos aqui. A palavra barata, ela não pode ser analisada como um todo dentro da visão de consciência fonológica, que acabamos de ver que consciência fonológica é a capacidade de dividir a palavra e pensar sobre essas partes menores da fala, chegando até o fonema. Porém, para termos um ponto de partida, precisamos partir de palavras, que a palavra é a parte significativa da língua. Mas essa habilidade de pensar nas palavras tem a ver com a consciência sintática que eu mostrei no PowerPoint anterior. É uma habilidade diferenciada, mas que empresta sua conduta, sua capacidade para a consciência fonológica, de forma que, partindo da palavra, você inicia suas pesquisas e vá compreendendo o que vem a ser consciência fonológica. Bem, na próxima aula veremos como essas capacidades ou habilidades podem articular-se umas com as outras quase que num contínuo e como que isso pode ajudar o seu aluno, mesmo que ainda pequeno, a compreender princípios tão importantes para que ele se torne alfabetizado.